Ondas do rádio, a voz de um coração. Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Estamos aqui no programa Verdade da Fé, Rádio Voz do Coração Imaculado. Gostaria de cumprimentar a cada um de nossos ouvintes, agradecer estar aqui com vocês, agradecer a audiência de nossos ouvintes. Vocês são muito importantes para nós e nós também podemos ter essa alegria de trazermos bons programas para os nossos ouvintes. Ajude-nos a divulgar a Rádio Voz do Coração. É um meio de apostolado, de crescer a nossa fé católica. Gostaria então de convidar aos nossos ouvintes a fazer uma oração inicial, pedindo a Deus que abençoe o nosso programa, abençoe a cada um de nossos ouvintes e que nós possamos fazer um bom proveito desse programa de hoje. Vou falar sobre a criação do homem, como Deus fez a criação do universo, também em especial criou o homem, composto de corpo e alma. Então, peçamos pela intercessão de Nossa Senhora essas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a criação do homem nos é contada por Moisés no começo da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis. A Bíblia não diz quando Deus criou o homem. Admite, contudo, comumente que foi cerca de 4.000 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa expectativa que nós contamos também esses 4 domingos do Advento, com preparação para o Natal, como se fosse cada 1.000 anos. E Deus formou o corpo do homem do barro, infundiu uma alma nele, assim como encontramos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Como o vapor move a máquina, assim um sopro comunicado por Deus ao homem lhe vivifica o corpo. A existência da alma é demonstrada pelos movimentos do corpo. A escritura telegráfica supõe uma pessoa que pensa,
Assim, as palavras proferidas pelos órgãos vocais, postas em movimentos pelos fios nervosos, supõem um ser que pensa. Há um que dizia que não acreditava na alma, porque a não via. Respondeu outro: então também não tem juízo, porque o juízo também não se vê. Disse alma quando se trata de uma união com o corpo, e o espírito quando se trata de uma faculdade intelectual, da razão e da vontade. Não há em nós senão uma alma, princípio, há um tempo, da vida corporal e dotada de razão e liberdade. Assim diz o quarto concílio de Constantinopla, em 869. Do fato de ter o homem inclinação diversas, e, por exemplo, atraído por um lado para os gozos sensuais, o outro lado é levado a combate a essa atração. Concluíram alguns que o homem tinha duas almas, material, uma, e outra espiritual. Mas essas inclinações vêm simplesmente das diversas atrações que bem diversos exercem sobre a alma, os bens sensíveis e os bens espirituais. Eis a razão entre a alma e o corpo. O corpo é o lugar onde reside a alma. Essa acha-se no corpo como uma amêndoa no caroço, como uma joia no cofre, como um homem no fato, na roupa, como um ermitão na cela. O corpo é o instrumento da alma, de que ela deve servir para obter a felicidade eterna. O corpo é para a alma o que a serra, a plânia, o martelo são para o carpinteiro, o pincel para o pintor, o órgão para o artista. A alma é o guia do corpo e para ela como que cocheiro, um piloto. Então, nós devemos pensar que a alma é aquilo que dá a vida ao corpo. A alma humana é essencialmente diferente das almas irracionais. Estas têm muitas diversas faculdades e necessidades. A alma dos animais é incapaz de procurar progresso. A andorinha constrói hoje seu ninho como há séculos. Não é capaz de investigar a causa e não pode, portanto, elevar seu conhecimento do Criador. Guiado só pelo instinto, o animal não tem consciência alguma de suas ações, não sente necessidade alguma intelectual ou moral, nem desejo algum de uma felicidade suprema. Sente simplesmente satisfeito com seus prazeres corporais. A alma animal não pode, pois, ser da mesma natureza que a alma humana. Pode, por isso, dizer: o animal tem uma alma, mas não tem um espírito. Então, estão em erro aqueles que imaginam que o corpo humano foi produzido por evolução de seres inferiores. O primeiro homem foi criado por Deus, foram Adão e Eva. E todos os homens, como nós vimos no livro do Gênesis, Eva foi formada de uma costela de Adão, enquanto esse dormia. Segundo os santos padres, este sono foi um êxtase, porque ao acordar, Adão sabia exatamente o que tinha passado. Todos os homens descendentes de Adão e de Eva. São Paulo disse no Areópago de Atenas: Deus fez descender todo o gênero humano de um só homem e fez-nos habitar toda a terra. Todos os homens não foram senão uma família e são filhos de um só pai. A raça humana não tem entre si diferenças essenciais. Conta-se 5, mas nos respectivos limites não são elas mais nitidamente divididas do que as cores do arco-íris. E nós podemos ver, até pelo DNA, que chega à conclusão que todos os homens vieram de uma só mulher. Os homens não descendem de Adão senão corporalmente,
porque a alma é criada por Deus. A alma de cada homem é criada por Deus. Não é o homem, é Deus quem comunica a alma. Quem criou o espírito no homem. E é nesse sentido que Cristo disse: meu Pai e eu, que continuaremos sempre a operar. Assim como no batismo e na penitência, o Espírito Santo desce ao homem para lhe dar a vida espiritual. Assim Deus, no momento da formação do corpo, lhe comunica uma alma para o vivificar. Ele insufla uma alma em cada homem, como fez Adão. Ele a cria no momento em que a insufla. Essa insuflação é a criação, ensina São Boaventura. Erro é, pois, crer, com Platão e Origem, que Deus criou todas as almas no princípio e ao mesmo tempo que criou os anjos. Tertuliano caiu no outro erro, pretendendo que a alma descendem das almas dos pais, como um facho a outro facho se acende. Outros vão até pretender que todos os homens não têm senão uma alma comum, de acordo de onde resultaria que todos os homens haviam de ter uma única consciência, o que os fatos desmentem. Então, nós temos que crer, e é consciência na nossa fé, que no momento da concepção, Deus infunde uma alma imortal. Exatamente, é que nós temos até duas grandes festas em relação a isso, da concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 25 de março, a encarnação do Verbo. Exatamente naquele momento, Deus cria, é criador, e assim o Filho se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse momento, nosso Senhor tem uma alma humana. E 9 meses depois, temos a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também, na festa da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, é quando nós comemoramos que Nossa Senhora foi concebida e concebida sem o pecado original, e nesse momento é criada a sua alma. Então, 9 meses depois, no dia 8 de setembro, é que nós comemoramos a natividade de Nossa Senhora. Então, a alma é criada por Deus e ela é imortal. Gostaria de, nesse momento, oferecer uma música aos nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, no ar, Paraná. 11h19. Virgem Maria, caminho seguro que a glória nos guia. Caminho seguro que a glória nos guia. Bendito rosário da Virgem Maria, caminho seguro que a glória nos guia. Caminho seguro que a glória nos guia.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu os amo, salvai alma. Nós estamos falando hoje sobre a criação do homem, como Deus criou o corpo e também a alma. E nós então devemos pensar mais na criação da alma humana, que é uma imagem de Deus, porque é um espírito semelhante a Deus. Antes da criação do homem, dissera Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que domine sobre os animais e toda a terra. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O homem é, pois, criado à imagem de Deus, e, por conseguinte, deve ter certas analogias com Deus. Esta analogia, ou parecença, encontra-se na alma. Tem ele, como Deus, inteligência e uma vontade livre, que o torna capaz de conhecer e amar o bem, e por ela que ele domina o mundo visível, que ele é o rei da criação visível, como Deus é o rei do universo. Não é, pois, sem razão que Deus uniu, na mesma expressão, a semelhança do homem com Deus e a sua realeza terrestre. O homem torna-se imagem ainda mais perfeita de Deus quando possui a graça santificante, porque nesse caso é elevado à participação da natureza divina. Ensina São Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. E é uma semelhança mais exata com ela. Quando o homem é santo, domina verdadeiramente a terra e as criaturas, ao passo que o pecador é escravo delas. Enfim, em estado de graça, o homem é capaz não só de conhecer a verdade, o belo e o bem, mas de ver o mesmo Deus que é sua glória, e de o amar e de o gozar. Assim como um globo é uma bela, mais fraca imagem da terra, a alma é uma bela, mas muito fraca imagem de Deus. É até uma imagem da Santíssima Trindade, porque tem 3 faculdades: memória, inteligência e vontade, sendo, contudo, uma só substância. Pela memória, assemelha-se ao Pai, pela razão, ao Filho, e pela vontade, ao Espírito Santo. Assim ensina São Bernardo. As palavras que Deus pronunciou ao criar o homem tinham um profundo significado, porque o plural que empregou indica que queria formar o homem à imagem da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não disse, faça-se o homem segundo a minha imagem e semelhança, mas a nossa, mostrando o sinal da Santíssima Trindade. Então, nós devemos ver nisso o valor de uma alma aos olhos de Deus, e é, portanto, imenso, como, aliás, se vê pela redenção. Uma alma vale mais que todo o mundo dos astros, ensina São João Crisóstomo. Exatamente, a sua alma vale mais do que todo o mundo. Pensemos, Nosso Senhor morreria na cruz novamente para te salvar. Ele morreu pela tua salvação. Então, Nosso Senhor dá vida por nós, a cada um de nós. O corpo não é a imagem de Deus, porque Deus, sendo puro espírito, não tem corpo. O homem não foi feito à imagem de Deus, senão na alma. Sem dúvida, esta semelhança divina de uma alma
manifesta também no corpo, que é instrumento da alma. A atitude vertical é sinal evidente de sua realeza sobre a criação. As mãos, hábeis para toda espécie de trabalho, para o manejo de toda sorte de delícios e de armas, asseguram-se o domínio sobre toda a natureza humana, animada e inanimada. Daí nasceu o grito de admiração de Davi: Senhor nosso Deus, que homem que deve vós lembrais? Pouco menos que um anjo o fizeste. De honra e glória o coroaste, e o constituíste Senhor das obras de vossas mãos. Salmo 8, versículo de 2 a 7. Mas pensemos, Deus criou aos homens no corpo, na matéria e na alma com a alma imortal. E a alma humana é imortal, quer dizer, não pode cessar de existir. O corpo morre em pouco tempo. A alma subsistirá na eternidade. A alma não pode cessar de existir, mas pode perder a graça santificante e está espiritualmente morta, o que acontece pelo pecado mortal. A alma morre e não morre. Não morre porque conserva sempre a consciência de si mesmo. Morre quando abandona a Deus, ensina Santo Agostinho. Então, pela natureza da alma, a alma não morre, vai sempre existir. O que nós chamamos assim de pecado mortal é quando ela perde a graça. Então, mata a alma, isso é, mata a ligação que ela tem com Deus. Um ramo cortado do tronco é ainda um ser, mas cessa de ser um ser, um ramo vivo. Assim acontece a alma que cometeu um pecado mortal. É separada de Deus, portanto, morta, mas continua a existir. Também o corpo, depois da morte, não volta ao nada absoluto, mas cessa de viver, tanto que dele se separa a alma. A alma, portanto, pode cessar de viver sem cessar de existir, quando abandona Deus pelo pecado mortal. Os pecadores estão mortos ainda quando vivem. Os justos vivem mesmo depois da morte, ensina São João Crisóstomo. Contradição aparente, fácil de resolver à luz do que acabamos de expor. Sabemos pela palavra de Jesus Cristo que a alma é imortal. Não temais, diz ele, aquele que pode matar o corpo, mas não a alma. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Aquele que disse ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Então, nosso Senhor não está falando do corpo, mas está falando da alma. Cristo ensinou também esse dogma na parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19. E além disso, diz que o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Além disso, as aparições de mortos são inumeráveis. Na transfiguração de Cristo no Tabor, apareceu Moisés morto a muitos. Muitos mortos apareceram em Jerusalém na morte de Cristo. O profeta Jeremias, o sumo sacerdote Onias, apareceu a Judas Macabeu antes da batalha. A Virgem Maria apareceu muitas vezes no correr dos séculos, entre outras em Lourdes, em 1858, em Fátima, em 1917. Desde Jesus ainda não houve séculos sem numerosas aparições de almas santas
para consolar os vivos e de almas do purgatório a pedir orações. Então, nós rezamos pelas almas que estão no purgatório. Rezamos pelas almas que estão no céu, que são dos santos e são intercessores nossos. Rezamos pelas almas que estão no purgatório, que precisam de nossa purificação, orações para se purificarem e irem para o céu. Mas nós não rezamos pelas almas que estão no inferno, porque elas já estão condenadas, e quando nós rezássemos por elas, só faria elas sofrerem mais. Já o apóstolo de Viena, São Clemente Alfibauer, apareceu ao seu amigo Zacarias Verne, da mesma cidade. Estava resplandecente, trazia na mão a palma, um lírio, um ramo de oliveira, e anunciou a seu amigo a morte próxima. O mesmo aconteceu à morte de muitos santos. A maior parte dos teólogos rejeita como impossível o aparecimento de condenado, porque ninguém volta do lugar da condenação. Quando muito, admite que os demônios apareçam sob forma de condenados. Esta aparição são feitas pelo ministério dos anjos, que assumem corpos etéreos, ou que provocam em nossos olhos uma certa percepção, ensina São Tomás de Aquino. Se mediante o telescópio pudermos ver claramente objetos imperceptíveis à vista desarmada, a onipotência divina pode também fazer-nos ver ao espírito do além-túmulo. Não se deve nem crer ingenuamente em todos os aparecimentos que se contam, requer-se um exame muito sério, nem abandonar a ideia de que eles também possam ser só vã imaginações. Assim acontece em relação aos exorcismos. Possessões diabólicas existem? Existem sim, mas também há muitos enganos psicológicos, engano de pessoas. Então, muitas vezes se atribui possessões, obsessões ao demônio, ou coisas que são naturais e muitas vezes que são coisas psicológicas. Então, até pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então, não vamos exagerar nem de um lado, nem do outro. De dizer que tudo é possessão e também dizer que não há possessões diabólicas. Então, muitas pessoas ficam correndo atrás de exorcismo e de maldições, e falando questão de maldições, de orações contra maldições, e coisas às vezes naturais. Então, temos que ter um bom senso para isso. Gostaria de, nesse momento, oferecer uma música aos nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado. Horas e 37 minutos. Oh
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai alma. Estamos falando sobre a criação do homem no seu corpo e na sua alma. Mas falamos também exatamente sobre o estado de pecado de uma alma, como uma pessoa em estado de pecado mortal, então que mata a sua alma. E essa pessoa em pecado mortal é condenada ao inferno. Assim, podemos lembrar um pouco do que a irmã Lúcia, das Pastorinhos de Fátima, fala na sua memória. E é curioso vermos sobre a aparição e a questão do inferno. E a irmã Lúcia então nos conta: momento depois de termos chegado à cova da Iria, numa árvore, uma carrasqueira, entre numerosas multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre aquela árvore, aquela carrasqueira. Vós, mercê, que me quer? Perguntei. Quero que venhas aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhe poderá valer. Queria pedir-lhes para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós, mercê, nos aparece. Nossa Senhora responde: continue a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre para que todos hão de ver para acreditar. Aqui fiz alguns pedidos que não recordo bem quais foram. O que me lembro é que Nossa Senhora disse que era preciso rezar o terço para alcançar as graças durante o ano. E continuou: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer essas palavras, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo apareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhado nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, como forma humana que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em um grande incêndio, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Deveu ser, ao deparar-se com esta vista, que dei este ai, quer dizer, ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparente como negros carvões em brasa. Continua a irmã Lúcia: assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que disse com bondade e tristeza: viste o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas
e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal de que Deus vos dá, de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem ao meu pedido, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Muitas nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Vejamos então como é que Nossa Senhora mostra nesse momento aquelas crianças o inferno, aquele lugar de fogo com demônios e almas precipitadas naquele local. Aquele é o verdadeiro inferno. Tantas almas vão para lá. Mas Nossa Senhora vai dizer, olha, Deus quer dar uma solução a essa situação. Exatamente, Nossa Senhora fala que Deus quer dar uma graça para os homens, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Vejamos então, Nossa Senhora disse, viste o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Mas Deus, para salvar, quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Então, Deus quer salvar aquelas almas, mas almas que não vão para o inferno. E há até uma solução, que é incentivar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E se, aí continua Nossa Senhora, se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-á muitas almas e terão paz. Então, para que tantas almas não vá para o inferno, Nossa Senhora pede o que para nós? Conversão, oração do rosário, penitência. Se nós fizermos isso, mudarmos de vida, arrependermos de nossos pecados, ela dá uma solução. Salvar-se-á muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Então, teria verdadeiramente a paz. Mas, se os homens não mudarem de vida, não se converterem, não mudarem sua vida, então, de ofender a Deus, praticando a virtude, deixando os pecados e uma vida de oração, colocar-se numa vida de oração, essas virá o que Nossa Senhora diz. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Então, Nossa Senhora já anuncia, ou vocês se convertem, ou virá uma guerra pior do que a Primeira Guerra Mundial. E ela diz, quando vides uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de os seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Então, foi em 1938 que durante uma noite, uma aurora boreal iluminou toda a Europa. E muitos viram nisso o sinal de que seria o sinal prometido por Nossa Senhora em Fátima.
Foram perguntar à irmã Lúcia e irmã Lúcia confirmou que realmente aquele era o sinal. Então era para se preparar para a guerra. Mas Nossa Senhora também dá uma outra solução para impedir. Virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Então Nossa Senhora pede que consagre a Rússia ao Imaculado Coração. E tantas vezes foi pedido que se fizesse e foi-se negada e nunca foi feita conforme Nossa Senhora pediu. E também Nossa Senhora pede que nós façamos comunhão reparadoras do primeiro sábado. E quantas pessoas deixam de comungar, de meditar sobre o mistério rosário, de então receber o sacramento em reparação ao Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora continua a dizer: se atenderem ao meus pedidos, então da consagração da Rússia e das comunhão reparadoras, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo. E nós vemos como o comunismo tem espalhado os erros pelo mundo. E muito mais do que isso, a situação que nós vemos, não só uma política, a questão o comunismo como política, mas com a ideologia completamente errada, exatamente destruição da família, destruição da vida pelo aborto e assim da propriedade privada e de todas as outras coisas que o comunismo traz como mal. E ainda vai dar assim: senão espalhará seus erros pelo mundo, e promovendo guerra e perseguições à igreja. Veja hoje, atualmente na Nicarágua, na Venezuela, sendo toda a igreja sendo expulsa desses países, assim como na China, como na Rússia. E ainda Nossa Senhora diz: os bons serão martirizados. Então, quantas pessoas têm sido mortas pelo comunismo, seja na Rússia, na China, na África, na Revolução Espanhola, na Revolução Mexicana. Então, tantas pessoas que foram martirizadas pelo comunismo. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Vemos agora como é que a Rússia quer aniquilar a Ucrânia e assim a destruição da Ucrânia. Ela cometeu pecado? Sem dúvida nenhuma, mas exatamente vemos que 2 anos de perseguição e querem a destruição desse país que é a Ucrânia. Mas Nossa Senhora vem com conforto. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E assim a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa confiança em Nossa Senhora, em Nosso Senhor, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E em relação ao mundo, vemos que Nossa Senhora diz que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Então, a vitória é de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é de Nossa Senhora. Teremos que sofrer, sim, para nos purificarmos de nossos pecados e assim podemos reparar a tantos pecados. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar a bênção e estendendo a toda a família de nossos ouvintes. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, de São José e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria.
Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.